Olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Perim e a gente começa agora mais um episódio do Sala do Cliente, esse programa idealizado pela Sankhya, onde a gente tem a oportunidade de conhecer mais de perto os nossos clientes e entender na prática como a solução Sankhya otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Hoje a gente recebe aqui o Vandré, do Grupo CMS. Seja muito bem-vindo, Vandré. Bom dia, obrigado pela oportunidade aí de a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre a implantação do Sankhya, sobre a ferramenta, né, que a gente está utilizando já há 6 anos aí. Está falando um pouco sobre a gente, né? A gente sempre fala isso, como é bom poder conhecer os processos de vocês de uma maneira mais interna, né, entender na prática mesmo como as coisas funcionam. Eu vou pedir então, Vandré, você que já está aí há quase 20 anos no grupo, para você apresentar para a gente o Grupo CMS, contar de onde vocês são, há quanto tempo vocês estão no mercado, o que vocês fazem e qual a sua atuação aí dentro para a gente te conhecer também. Bom, o Grupo CMS nasceu com um casal de veterinários que vieram para o Mato Grosso com o sonho de ter seu próprio negócio, trabalhar, enfim, formar um veterinário. E aqui a gente tem bastante oportunidade. Montaram um pet shop, Várzea Grande, e com um tempo, César, que é o nosso CEO hoje, né, ele resolveu trabalhar com representação e viu a oportunidade de montar uma distribuidora por um tempo, rodando aí no... E como a gente estava praticamente numa migração, né, dos clientes, né, os pets, na verdade, né, começando, saindo da alimentação costumeira, que era dar resto de comida, para eles se alimentarem com produtos industrializados. Já estava nesse processo, mas assim, nas grandes capitais, né? Você imagina Mato Grosso, como que era isso aqui, falava em cachorro e gato, tinha pessoas que até xingavam a gente, né? Que cachorro come que qualquer coisa, né? Então hoje a gente vê um mercado totalmente diferente. Hoje o pet, ele não é mais um animal, ele é um membro da família. Naquela época, então, a gente trabalhava com alguns produtos pet e tinha pouca coisa de grandes animais, mas trabalhava também com alguma coisa, né? Porque a maioria das lojas que tinham no estado eram agropecuárias, não se tinha pet shop, era um pouco. E aí, com a evolução, foi indo, foi acontecendo, o pet shop chamava Pelos e Patas e a distribuidora continuou como distribuidora Pelos e Patas, que foi aonde eu entrei, né? Eu entrei em 2003 para atender uma parte do estado do Mato Grosso, né? Fiz amizade com o nosso CEO, o César, a Simone, a esposa dele, e a gente começou a trabalhar e aí nesse período a gente foi aprendendo muita coisa junto e pegando outras marcas. Depois abrimos outra empresa que se chamou a CJ. Depois a gente mudou o nome da Pelos e Patas e passou a chamar Tecnil, hoje é a Cenil, né? E também tem a Anjo, que é uma outra empresa do grupo, que também tem outras marcas que trabalham. Hoje o nosso ramo de atuação é todo o estado do Mato Grosso, um pedacinho do sul do Pará, que faz 3 anos, e em Rondônia a gente abriu uma filial pela CJ, que atende o estado de Rondônia e Acre. Então o grupo cresceu, eu entrei na empresa como representante, aprendi muita coisa, depois passei a supervisão de equipe, depois gerente, e hoje eu ocupo o cargo de diretor administrativo do grupo CMS. A empresa hoje é composta por 3 frentes de trabalho, né, que são 3 diretores, um comercial, que é o Edson Couto, o outro que é o contábil, que é o Josival, e aí o nosso CEO, né, que olha de cima da empresa, né, mas hoje está mais como nosso conselheiro, né, nos ajudando a tomar decisões difíceis que a gente tem que tomar muitas vezes na empresa, e a esposa dele, nossa diretora financeira, né, que comanda aí o pagamento da empresa. O Grupo CMS é uma empresa familiar, todos os nossos gestores são pessoas que estão há bastante tempo na empresa, passaram por todos os processos, né, dentro da empresa, como representantes, e foram crescendo dentro da empresa, porque a gente sempre tem esse olhar, né, das pessoas que estão aqui conosco, que já conhecem o sistema, são pessoas que a gente confia. Então, a gente traz para dentro do nosso negócio para nos ajudar a fazer uma boa gestão hoje, porque é difícil você ter pessoas de confiança hoje no mercado. Quando você tem alguém que está aqui, que acredita na sua empresa, acredita no seu trabalho, enxerga você como parceiro, as coisas elas fluem de uma maneira melhor. E sempre procurando inovar. Nós fomos até uma das primeiras empresas que colocou sistema de, a gente chama de força de vendas, né, aqueles aplicativos aí para o pessoal tirar pedido. Antigamente a gente ia passar pedido por fax, ficava horas passando pedido para poder faturar. Então, assim, a evolução foi muito grande na área de tecnologia para a gente. Tanto nós como as outras empresas, né, que eu acho que hoje sem a tecnologia a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Agora, conhecendo mais do Grupo
CMS, essa história toda, né? Eu sei que vocês já implantaram a solução já tem 6 anos, né? Foi em 2016. Mas antes disso, correto. quais eram os maiores desafios que vocês tinham que impediam aí esse crescimento, que estavam no caminho desse crescimento? O principal motivo é a gente não ter informação, né? A falta de informação para tomar a decisão, que é extremamente importante. Você tem a informação, mas você não tinha como extrair, era muito confuso, né? A gente não conseguia emitir relatórios confiáveis, a gente tirava uma coisa, era outra, então tinha que ficar validando um a um, então era bastante trabalhoso, né? A gente não tinha suporte, o suporte era muito limitado das empresas, até porque temas anteriores não tinham essas ferramentas tipo Universidade Sankhya, não tinha suporte, essa autoajuda que tem na própria ferramenta que facilita bastante. Quem tem um pouquinho de curiosidade começa a mexer, tá com dificuldade, vai lá e entra na ajuda e já consegue se virar, né? Consegue ter alguma noção melhor sobre a ferramenta. O Sankhya, ele tem essa ferramenta bacana que é assim, ele é um sistema bastante intuitivo mesmo. Você começa a trabalhar com ele e aí você vai fazendo as coisas. Dificilmente ele te deixa rápido, ele te avisa antes de fazer alguma coisa, né? Então, se você fizer alguma coisa de errado, é porque realmente você quer fazer. Então, isso é bacana. A nossa colaboradora financeira até mencionou comigo sobre a questão assim, que para ela foi uma maravilha a conciliação bancária, que a gente não conseguia fazer isso antes. Era muito complicado você tomar decisão de se vai investir, onde não vai, ou se vai comprar à vista, ou vai comprar prazo. A gente não tinha essa relação, era muito manual, você fazia em planilha de Excel, né? Não dá para tomar decisão numa planilha, precisa ter informação no sistema, né? Que é uma incerteza, né? Sempre correndo um risco. Você nunca está sendo assertivo mesmo. Porque hoje, na minha função na empresa, eu faço a parte de compras do grupo todo, então eu não sei como é que está a situação financeira da empresa, eu até fico pensando, onde que eu vou, para que lado que eu vou comprar, como é que vai ser a forma de pagamento, é importante saber isso, né? Então a gente tem essa informação mais fácil hoje. Outra coisa também interessante, nós implantamos o telemarketing na empresa, nós utilizávamos uma outra ferramenta que a gente utilizava ela e mais outra, porque uma só não conseguia fazer a conciliação. E aí, com o Sankhya, claro que a gente evoluiu muito na ferramenta, né? Quando a gente implantou o telemarketing aqui, a gente contratou uma consultoria e essa empresa ajudou também a formar essa ferramenta. Então, algumas melhorias que a gente fez no telemarketing do Sankhya foi através dessa consultoria que foi prestada para a gente aqui também. Então, hoje a gente consegue fazer de uma forma mais fácil, conseguir identificar os pedidos que são feitos pelos representantes, os pedidos que são feitos pelo telemarketing. Então, a gente consegue mensurar isso de uma forma mais fácil. A gente conversando agorinha, você mencionou também essa coisa dos resultados que não batiam, né? E aí, nesse sentido, pode ter essa segurança maior. Nos ajudou muito, porque você vai tomar uma decisão e você pega um relatório lá, e ele te dá um valor, e você vai e tira outro relatório com as mesmas informações, os mesmos parâmetros, e ele te dá um resultado diferente, aí você fica, qual dos dois está correto? A ferramenta a gente tem que confiar nela. Se não tiver confiança, não funciona. Com certeza. Uma coisa bastante importante. A gente tem o hábito de algumas negociações trabalhar com entrega futura. E na ferramenta anterior a gente não conseguia fazer esse controle, fazia via planilha. Então a gente conseguiu implantar. Eu até atribuo muito ao nosso TI, que é bastante comprometido com a gente. A gente pedia as coisas para eles fazerem, as melhorias que a gente precisava na ferramenta, e eles vinham atrás, desenvolviam as telas, e acabou que a gente conseguiu fazer muito controle que a gente não fazia antes, que era tudo tirava do sistema e ia para a planilha de Excel. Não que a planilha de Excel seja uma ferramenta ruim, mas ela é muito fácil de se manipular, né? Qualquer um vai lá e mexe. O sistema tem os registros do usuário, enfim, é mais difícil de fazer coisa errada. Né? Você estava comentando com a gente também sobre a equipe que estava presente muito ativamente no processo de implantação da solução Sankhya. Isso, a gente teve a felicidade de contratar uma ex-funcionária do Sankhya, né, que trabalhou, acho que tem mais de 10 anos que ela trabalhou no Sankhya, e ela foi a nossa implantadora, né? Nesse período, ela era coordenadora do projeto pela Sankhya, e aí teve uma mudança aqui do franqueado, e aí a gente puxou ela pra gente. E aí certificamos um colaborador nosso que está mais de 10 anos, né, que é o Eric, do TI. Ele até falou para mim que ele sonhava com a Universidade Sankhya, né, porque ele ficava 24 horas estudando para poder certificar e ficar bom. Então, duas pessoas que traziam orientação pra gente, então ficava mais fácil de fazer as implantações, né? Elas aconteciam de uma forma mais rápida. Com o Sankhya foi a
quinta implantação que a gente fez. Uma super experiência com sistemas antes, né? Nossa, demais, porque não é fácil. Mudar de sistema não é fácil, tem muito problema. Com a nossa maturidade, a gente ficou quase 2 anos namorando para daí contratar o Sangue e começar a implantação. A gente estava estudando, visitamos vários clientes, foi a equipe de frente, que era eu, o Josival, que também já está com a gente há bastante tempo, há mais de 10 anos, a Evilaine, que é do financeiro. Tivemos um colaborador também que tem que mencionar ele, que foi o Irineu Júnior. Hoje, infelizmente, ele não está mais aqui conosco, né? Ele faleceu de Covid. Foi uma pessoa muito importante para a gente no período aí, ele ficou mais de 10 anos conosco. Ele era muito crítico, assim, nas coisas que teria que fazer nas mudanças. Então, ele olhava do ponto de vista operacional e ele falava, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Então, essa maturidade da equipe nos ajudou muito a fazer as coisas acontecerem de uma forma mais rápida. Eu imagino que nós não tivesse isso, como tem algumas empresas aí que não conseguem virar as ferramentas, demoram muito tempo. A gente virou num tempo recorde aí, até a própria Kelma fala que a gente é exemplo aí nas implantações, que a gente conseguiu fazer sem o auxílio direto, né, das horas implantadas do Sankhya, mas a gente virava, às vezes ficava até 10, 11 horas da noite trabalhando aqui, reunido na sala, para ver como foi o aproveitamento do dia, como não foi, o que a gente tinha que melhorar pro próximo dia. Então, era uma coisa, assim, bacana. Aquilo vai estimulando, né? Você fica querendo aprender mais para poder fazer mais rápido, vai descobrindo as novas possibilidades, isso instiga muito, né? Exatamente. Para a gente foi muito bom, assim, a evolução que a gente teve dentro da empresa, como empresa, o crescimento, né, com todas essas tecnologias que entraram no mercado aí, depois veio a pandemia, a gente sofreu muito na pandemia, porque ficava, assim, algumas coisas a gente teve que antecipar bem mais do que a gente ia fazer, né, tinha projetos que estavam lá na frente, nós tínhamos que antecipar, porque o mercado mudou, né, hoje a gente utiliza algumas outras ferramentas de fora também para nos auxiliar numa informação, mas não adianta eu também ter uma outra ferramenta que eu preciso usar de outros parceiros, eu não consigo fazer a integração. Isso também é uma coisa bacana, que no Sankhya é mais fácil de se integrar, né? O nosso TI aqui, o Eric, ele já sabe como é que faz, ele já vai lá, já pega aquele monte de número aí que eu não entendo, né? Mas ele já pega aquele monte de número, aquele monte de termo técnico e acaba conseguindo identificar e já consegue fazer as integrações com mais facilidade. Então, isso a gente ganha tempo. Ô, Vandré, eu fiquei curiosa com uma coisa. Você mencionou esse time de peso aí, nesse momento que vocês estavam pesquisando os ERPs para ver qual que vocês iam escolher. E aí eu queria entender, dentro dessa pesquisa toda que vocês fizeram, como vocês viram a solução Sankhya, assim, quais foram os maiores diferenciais? O que contou mais para vocês olharem e falarem, não, é essa aqui que a gente vai escolher? A gente foi visitar algumas empresas aqui da capital e fomos em 2 do interior. Então, como a gente já tinha essa expertise, vamos dizer, sobre o que é verdade, o que não é, porque lá no fundo sempre tem alguma coisinha que tudo dá, mas chega na hora não funciona, né? Então a gente foi ver se realmente as dificuldades que a gente tinha, a gente ia ter com o Sankhya ou não. E aí a gente viu que com o que a gente estava utilizando na época, a gente ia ter muito menos dor de cabeça, a gente ia ter muito menos problema que a gente tinha para poder trabalhar com a ferramenta, porque nossa empresa, ela tem muita particularidade. Posso falar assim que a gente gosta de mudar, se tem algumas novidades, a gente vem, implanta, gosta de novidade. Então, muitas vezes a gente troca o pneu do avião voando, então não pode parar. E com o Sankhya facilita bastante a gente fazer isso. A gente consegue ter essa diretriz, esse acompanhamento e essas facilidades para poder fazer essas mudanças, né? Tipo, eu tenho um vendedor trabalhando numa região A, depois eu pego aquela região A e vou dividir por 2. Aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma mudança e isso tem que ser muito rápido, né? Se demorar muito, a gente perde tempo. E tempo hoje é mais que dinheiro, né? Tempo é saúde, né? É qualidade de vida também. Tudo isso importa quando a gente está pesquisando esses recursos. Até mesmo porque você comentou que vocês ficaram 2 anos nessa pesquisa, né, do sistema. Então é muito legal que depois de 2 anos de pesquisa, vocês escolheram a solução Sankhya. Isso quer dizer muita coisa pra gente, né? Alguns colegas de outras distribuidoras, né, do mesmo ramo que a gente participa, também estavam com a ferramenta, eles estavam usando o Sankhya, e a gente, claro, questiona muito, daí entrou TI conversando com TI, aí começa a falar os técnicos conversar, a diretoria, várias reuniões, são coisas pontuais, né, que realmente fazem a diferença. Precisava de uma ferramenta mais rápida, né, mais fácil de você trabalhar. Como a gente conversou anteriormente, o Sankhya é muito intuitivo, a gente começa a trabalhar com ela e assim vai aprendendo no dia a dia. O que eu recomendo, né, para quem estiver com o Sankhya, estiver com vontade de
ajudar é que seja curioso, porque tem muita coisa dentro da ferramenta que às vezes as pessoas não sabem porque não utilizam. Então, eu utilizo bastante. Porque informação, se você não usar, não tem serventia nenhuma, né? Precisa partilhar isso para todo mundo, né? Com certeza. Um outro cliente que a gente trouxe aqui no Sala do Cliente usou essa metáfora, né? Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe os comandos que ela pode te possibilitar usar. Então é isso. A solução Sank, ela traz muitas possibilidades. O que sempre as pessoas comentam também é sobre essa adaptabilidade, a flexibilidade do sistema, de acordo com as necessidades da empresa. Então você vai moldando de acordo com a cara da empresa, com as demandas, essa liberdade, né, que o sistema traz. Tudo isso possibilita que você vá cada vez mais avançando, descobrindo dentro da própria ferramenta como usar. Tem empresas que falam, né? A gente criou um sistema dentro do sistema. Ficou tanto a nossa cara que é quase um novo sistema. Eu até falo que o sistema anterior que a gente tinha era uma coxa de retalho, que era uma bagunça, né? Uma coisa dentro da outra que quando você ia gerar um relatório não saía nada com nada, né? Eles não se conversavam. E isso é muito ruim, né? Você tem que ter uma ferramenta que realmente te ajude, né? Para as coisas andarem de uma forma melhor. Exatamente. E o resultado vem, né? Graças a Deus a gente vem crescendo, vem se desenvolvendo. A gente espera continuar nessa evolução. Até há pouco tempo a gente fez um upgrade de uma ferramenta. A gente está construindo uma sede própria e nessa sede própria a gente vai implantar o WMS. Já estamos em processo de implantação, cadastramento. Ótimo. Então, acredito eu que nós vamos utilizar mais ainda a ferramenta agora com esse novo upgrade que a gente fez aí para melhorar ainda mais a nossa gestão. Ô, Vandré, você comentou com a gente sobre a dificuldade que tinha antes, por exemplo, com controle de estoque, essas coisas. Então, eu imagino que muitos processos de trabalho levavam mais horas. Com relação a números, dados, que a gente possa tangibilizar um pouco mais o quanto a solução ajudou vocês nesse processo de evolução, o que você pode trazer para a gente? Realmente, as horas trabalhadas, a gente gastava muito tempo fazendo pedidos, né? Como eu não conseguia fazer um controle de estoque, eu ia separar o produto lá e faltava aquele produto. Era um retrabalho, um pedido que eu gastava 15 minutos, estava gastando 1 hora, 40 minutos. Então a gente economizou bastante, né? A forma de se trabalhar, né? A gente conseguiu ter um controle do que estava saindo, controle melhor. Em percas, né? A gente não conseguia visualizar isso, né? Porque trava um produto, às vezes o produto estava com vencimento próximo e a gente não fazia esse controle, né? Então começou a fazer isso com a entrada do sangue. A minha perca de produto diminuiu bastante em virtude disso. Então, consequentemente, eu diminui horas, né? E as pessoas também que trabalham com a parte operacional, que é separação, conferência, a gente consegue ter pessoas mais qualificadas, porque o sistema exige isso. Então, a gente tem menos falhas na separação, justamente porque tem que ter uma qualificação, tem que entender, tem que ter a mente aberta para poder evoluir, senão também a gente não consegue. A gente evoluiu. Que ótimo, André. Para a gente finalizar esse bate-papo tão gostoso, ouvindo essa história de vocês, aqui dentro da Sank a gente acredita muito que é possível realmente transformar a sociedade através de uma boa gestão. Então, utilizando a solução Sank, todos os outros recursos que vocês têm aí dentro, mas a gente falando especificamente da solução porque ela ajuda, né, nessa boa gestão, como que isso tem impactado aí dentro a cultura de vocês, os colaboradores, que melhorias tem trazido nesse sentido, até mais subjetivo, né? A gente, graças a Deus, tem uma equipe bastante madura, né? Principalmente internamente, a gente tem pouco turnover dentro da empresa, então são pessoas que nos ajudam a enxergar melhorias e eles têm mais facilidade de trabalhar com a ferramenta. Como tem muitas telas, ele é muito parecido com o Excel, né? Tem muita coisa parecida, assim. Por ele ser intuitivo, as pessoas conseguem aprender rápido a trabalhar. E até o fato de você conseguir fazer as amarrações que tem que ser feitas por usuário numa facilidade melhor, você consegue com que as pessoas desenvolvam as rotinas de uma forma mais fácil. Cada um tem seu setor, cada um tem sua rotina, mas a gente tem algumas pessoas aqui dentro da empresa que fazem de tudo um pouco. Tipo, a turista não foi, mas tem outra pessoa que pode ir lá e faturar. Eu preciso de uma pessoa lá no faturamento para faturar hoje que está corrido. Eu tenho pessoas que conseguem fazer isso com facilidade, porque a gente também treinou isso dentro da equipe e está fazendo isso também em pessoas novas que a gente está contratando. A gente passa dentro dos setores, de vários setores, até para poder futuramente evolução, né? Uma pessoa pode ajudar. Não dá para a gente ter pessoas que fazem a mesma coisa a vida inteira. A gente precisa ter pessoas que fazem várias coisas dentro da empresa para, quando a gente precisar de alguma emergência, a gente ter essas pessoas para nos ajudarem. Sim, e é saudável esse dinamismo também, né? Até para quem está em campo mesmo atuando. Poder transitar, assim, entre diferentes setores, eu acredito que seja saudável. Na nossa nova sede, a gente não vai ter mais salas igual a gente tem
aqui hoje. Lá a gente vai ter um ambiente totalmente aberto, integrado, mais humanizado, mais integrado, justamente para as pessoas estarem mais juntas. A gente tem um ambiente muito gostoso na nossa empresa, muito saudável. Tem um acesso a todo mundo aqui na empresa, tem flexibilidade, eles conseguem falar com todo mundo, a gente tem um ambiente muito contraído. Graças a Deus, é uma empresa muito bacana de trabalhar. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe há quase 20 anos. A gente sabe a importância que é isso. Hoje em dia, o ambiente corporativo, ele costuma ser muito pouco saudável, né? A gente encontra muitas pessoas passando por questões psicológicas, às vezes um quadro inteiro de colaboradores está com questões de depressão, de ansiedade. É muito comum que isso aconteça. Então, ter essa cultura, essa preocupação, esse olhar para o bem-estar, para a saúde de um modo geral, emocional, do trabalho, de todos os setores, assim, isso é muito importante, muito bom ouvir. A gente fica muito feliz de fazer parte disso, de ser parceiro de vocês, que esse crescimento, que esse bem-estar aumente cada vez mais, e conta com a gente para isso. A gente busca parceria por bastante tempo, né? Porque os bons parceiros se tornam bons amigos. Esse relacionamento fortalece cada vez mais a relação de trabalho e confiança. Hoje em dia é tão difícil a gente confiar nas pessoas que a gente precisa ter essa confiança, sentir bem, né? Porque é muito mais fácil você fazer negócio com pessoas que te tratam bem e valorizam o seu trabalho. Muito mais prazeroso. Quando você tem um ambiente gostoso, você fala, nossa, graças a Deus, começou o dia, vamos lá encontrar nossa galera, nossa equipe e fazer as coisas acontecer junto. Isso é bacana. Que bom, André. Obrigada pela presença. Volte mais para continuar contando para a gente dos avanços, do crescimento de vocês. Com certeza. Estamos aí para somar. Esperamos que essa nossa parceria com o Tanque aí dure bastante tempo. Dure até os últimos dias aí, que a gente não pretende mais trocar de sistema, não. Que coisa boa de ouvir. A gente celebra muito isso. No dia de hoje, o dia que esse programa está sendo gravado, a Sunky completa 33 anos de história. Olha, então, a gente encerrar com uma declaração dessa é muito bom, né? Obrigada, André. E para você que está aqui acompanhando a gente, eu te convido a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal e, claro, a voltar para o nosso próximo bate-papo, para a gente continuar percebendo juntos aqui como toda uma sociedade pode, de fato, ser transformada através de uma boa gestão. Eu te espero.